Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Numerologia. Ela foi dada em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, em 10 de dezembro de 2016. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Meu parceiro se afasta. Esta é a última canalização principal de 2016. Haverá mais duas, mas não que são orientadas por um tema, como é apropriado para este encontro. E, portanto, eu pegarei e farei algo que eu nunca fiz antes. Um ensinamento. É um ensinamento sobre um tema que muitos me pediram, pois eles queriam saber um pouco do básico do que estou prestes a dizer. Mas há um motivo para o tema que eu darei a vocês em um momento, porque ele é importante, isso quer dizer, ele é específico para aquilo que está acontecendo no planeta agora. Ele é específico para vocês movendo-se para um outro ano. E eu quero falar com vocês sobre energias. O que eu quero dizer é que as energias sobre as quais eu falo são frequentemente controversas, porque elas representam sistemas, e sistemas antigos. E eles representam coisas em que alguns acreditam e outros não. E, portanto, eu apenas quero que você se sente e ouça e compreenda mais integralmente sobre algumas coisas que provavelmente não foram explicadas integralmente para você. Existe um motivo para tudo isso, como vocês verão. Eu quero falar esta noite sobre numerologia. Eu quero iniciar com uma premissa. Eu quero continuar com as definições, suas definições. Eu quero falar sobre os números. Eu falarei sobre como existe com isto a mudança, o que significa, o que pode não significar. A numerologia, definida como nome, é a energia dos números. É simples. Números têm energia. Agora, se você disser isto para algumas pessoas, elas olharão para você, girarão os olhos e dirão, não em meu mundo. Os números são simplesmente números. Eles denotam coisas, isto é tudo. Eles se reúnem para cálculos, isto é tudo. A numerologia é antiga e eu quero começar pedindo desculpas aos numerólogos, pois há muitos tipos de numerologias e mesmo o tipo que eu darei a vocês é extremamente complexo e eu darei a vocês apenas o que é o básico. E nós começaremos com a mais antiga que vocês podem encontrar no planeta, que ainda é um sistema que é ensinado. E este é o sistema tibetano. Mas a premissa ainda é difícil para alguns. Como um número pode significar algo? Como ele pode ser qualquer coisa a não ser tinta numa página ou uma palavra falada? E se você começar a pensar sobre isto, toda vez que você vê um número, é normalmente parte de uma comunicação. Seja isto um cálculo, ou talvez ele denote uma posição. Se você ver algo que é a página 30, há uma mensagem. Imagine um livro sem nenhum número de página. Seria caótico.
pois você nunca seria capaz de voltar à página que você estava lendo sem algum outro tipo de marcador. E, portanto, os números são colocados no livro. Isso não diz a vocês que o número tem uma mensagem? A energia do número de uma página diz: esta é a página onde coisas ocorreram e que estão nesta página. Não apenas isto, há uma página antes de mim e uma página depois de mim que tem números diferentes. Aquele número na página, então, conta uma história. E na história, há energia. Agora, isto é apenas um pequeno exemplo de como um número teria uma mensagem. Como um número contaria uma história e não apenas ficaria ali sendo um número. Isto é a base para a numerologia genérica. Que em sua forma mais simples, os números contêm energias que são definíveis. Tanto é assim que vocês podem derivar um número e ele contará a você uma história. Assim como um livro e o número da página. Há significados genéricos para os números. Agora, aquele que eu darei a vocês agora, que eu nunca dei a vocês em canalização desta forma, definirá os números mais simples e o que eles significam. Mas antes de eu mesmo fazer isto, eu direi que a numerologia existe em alguns sistemas que vocês nem mesmo pensariam que tinham nada a ver com números. Vocês já conversaram com alguém que pode ler folhas de chá? O que eles estão lendo? É uma combinação de padrões, mas mais especificamente de números. Pois eles leem as extremidades ou a quantidade. E então vocês derivam um significado baseado nos números. Vocês podem ter ouvido sobre aqueles que jogam pedras. O que eles estão lendo nas pedras? Deixe-me contar-lhes um segredo. Eles estão contando os lados, como você contaria com os dados. E eles então derivam um número. E o número então significa algo. Portanto, a numerologia tem muitas faces. A numerologia antiga, que é a mais simples, é a que nós descreveremos. O tipo mais simples seria de 1 a 9. Agora, conforme eu digo a vocês, as definições de 1 a 9, como os tibetanos os veem, eu também contarei a vocês que há extensões a tudo que eu descreverei. E as extensões são as complexidades, sobre as quais nós não falaremos. Não apenas isto, parece que nós deixamos de fora o zero. Há significados para os zeros, mas eles precisam ocorrer mais tarde, em um sistema mais complexo, para que vocês possam ver por que eles existiriam. Portanto, vamos descrever de 1 a 9. Então vamos dar uma olhada ao ano no qual vocês estão. Vamos dar uma olhada nos anos, na época. Vamos dar uma olhada em alguns dos nomes que estão rodeando vocês. E vamos ver se há alguma confluência de ideias que poderiam ser similares, baseado apenas nos números. Há aqueles que pegarão o alfabeto e atribuirão números às letras. E não importa que tipo de alfabeto, porque a base da numerologia parecerá ser aleatório. E, no entanto, não há tal coisa como aleatoriedade quando se trata daquilo que é a alma neste planeta. Através do livre-arbítrio, meus queridos, vocês podem criar o que quer que queiram. Mas se vocês prestarem atenção, aquilo que já está aqui, na física, nos números, nas cores, nos sentimentos, nas redes, em Gaia, tudo se reúne para vocês. E, portanto, os sistemas estão em toda parte. Se vocês pegarem um alfabeto e associarem um número a cada letra, então você pega o seu nome e adiciona aqueles números, você recebe uma resposta. E a resposta é uma energia que está ao seu redor.
Você poderia dizer, bem, isso é aleatório, mas não é. Não é aleatório, nem mesmo a forma como você recebe o seu nome. Nós já discutimos potenciais. E até mesmo nessa sessão nós falamos sobre o fato de que realmente há muito pouca aleatoriedade se você estiver conectado com aquilo que é a metafísica do planeta. Vamos olhar para isto. Número 1. Número 1 é basicamente novos começos. É o início de algo, é a reescrita, é a reestruturação, significa algo novo. É o primeiro número. Isto é fácil. Na verdade, todos os números são fáceis. E vocês podem se lembrar deles. Em seu nível mais básico, eles são fáceis. Então, tornam-se mais complexos. Número 2 é dualidade. Ele também responde ao livre-arbítrio. Portanto, se você tem o número 2 ao redor de alguma coisa, ele diz a você que ele será preenchido com decisões. A dualidade existirá, tornando talvez um quebra-cabeças mais difícil. Número 2 está todo preenchido com o livre-arbítrio humano. Número 3 é um número catalisador. Se você recebe um número 3 ao redor de alguma coisa, você sabe que a energia move outras coisas sem mudar ela mesma. Portanto, é um catalisador. Muitos curadores, muitos professores terão números 3 ao redor deles constantemente. Alguns compreenderam equivocadamente isso como números 3 dos sistemas espirituais, que também existem. Vocês têm um em seu próprio sistema de espiritualidade, que é esta cultura. Vocês dividem Deus em 3 partes. Este é um número catalisador, porque as 3 partes, então, movem outras coisas. Um curador com 3 ao seu redor será alguém que existe sem mudar, e todos aqueles que passam por sua vida mudam. Este é o número 3. O 4 é um número da Terra. É comunidade, é Gaia. São mais coisas do que vocês podem definir, mas é o número do aterramento. Vocês terão muitos fazendeiros, que são números 4. Interessante como o 4 entrou até mesmo em coisas sociais, o Clube 48. Aqueles que são rancheiros lidando com animais, muitos 4 em toda parte. Esta é a energia do 4. 5 é mudança, mudança bruta. Quando vocês veem um 5 ao redor de alguma coisa, significa que a energia da situação, ou do lugar, ou do endereço, ou do ano, é mudança. Agora, há aqueles que já apenas com 5 números que disseram: eu não concordo, na verdade, com nada disso. Eu posso viver minha vida sem saber destas coisas. E você está certo. Porque você tem livre-arbítrio, você pode simplesmente passar por cima de tudo isto. E isso não afetará você, na verdade, não. Porque você é o seu próprio número. Você é o número da teimosia, da obstinência. Você é o número que passa por cima de todos os outros números. Este é o livre-arbítrio que você tem. Você não precisa acreditar nestas coisas. E elas não afetarão você, na verdade não. Porque você então passará por cima delas. Brian, você quer dizer que se eu receber um número de mudança em alguma coisa, ele não me afetará com mudança? Isto é difícil de explicar, meus queridos. Se você não acreditar e se você não cognizá-lo, isso quer dizer, não seja algo que é sua realidade, em sua verdade, isso não afetará você nem tão perto, porque você está quase em um outro paradigma próprio. Meu parceiro era desta forma, até que eu o encontrei. Ele não acreditava em nenhuma dessas coisas, ele não era sensível a nada. E, portanto, os números para ele eram simplesmente números. E ele então
era como nós descrevemos. Mas se você compreender estas coisas e você é parte do sistema e com seu livre-arbítrio, você cogniza estas coisas. Você pode descobrir tantas coisas. Porque então você estará a bordo e sensível a qual é a metafísica do planeta. Número 6, difícil. É um número espiritual, um número elevado. Mas ele realmente significa harmonia. Portanto, a energia do 6 é aquela da harmonia. Como vocês podem ver, alguns desses números seriam maravilhosos. Ter como um endereço subjacente, por exemplo, de onde você está ou para onde você está indo. Ou talvez a numerologia de um projeto baseado em seu nome para ser um 6. De forma que seja cooperativo e harmonioso. E isso nos traz para algo mais. Há muitos nomes que são desenvolvidos apenas a partir da sua numerologia. Alguns humanos mudam seus nomes, criando um nome que se adiciona numerologicamente para um número melhor. E você poderá dizer, isto funciona desta forma? Deixe-me dizer-lhe algo. Se os seres humanos começarem a chamar a você por um outro nome, aquele nome conterá uma energia, porque eles estão falando ele, porque você mudou, porque você teve a intenção, e sim, funciona. Número 7 significa espiritualidade. Todas as coisas que são setes podem ter, então, um sobretom espiritual ou uma base. Bons números para altares, para outros tipos de organizações, para atividades onde vocês literalmente falam sobre coisas que são significativas espiritualmente para vocês. Número 8 é manifestação e abundância. Todos querem um 8. E não precisa necessariamente ser dinheiro, pois vocês podem manifestar saúde. Vocês podem manifestar vida longa. Vocês podem manifestar um poderoso sistema imunológico. Você pode ser abundante na química do seu corpo, que manterá ou impedirá que você tenha doenças. Portanto, manifestação e abundância têm muitos significados, mas eles são todos aqueles que dão a você coisas e capacitam vocês a criar coisas com abundância. Número 9. O número ativo do dia é completude. Completude pode significar muitas coisas. Pode significar o fim de algo, mas está completo. Então acabou. Um 9 poderia ser graduação. Você terminou o curso. E no dia que você se gradua, seria um bom dia para um 9. Ele fala sobre o fim de algo. E pode ser principalmente o fim de paradigmas, de sistemas. Também pode ser o fim do sofrimento, da tristeza. Pode ser o fim de uma certa forma de pensar. Na sociedade, pode ser o fim de uma velha forma. O fim de um projeto. O término de algo que existiu antes. Agora, estes são os 9. E nós nunca definimos desta forma em uma canalização. Agora, isto se torna mais complicado. E, portanto, nós não iremos muito além para dizer a vocês sobre as complicações. Primeiro, o que acontece quando vocês têm números que estão ao lado um do outro em uma página? Um número afeta o outro, dependendo da energia de seu número. Muitos números não permanecem um ao lado do outro sequencialmente. Vocês têm 481, por exemplo. O 8, que é a abundância, é afetado pelo 1, dependendo de quanto tempo ele tem estado lá. Você pode até mesmo dizer que é uma numerologia quântica, porque os números ao redor dele têm influência sobre ele. Nós não falaremos sobre isso agora. Cada número, está pronto? Tem seu próprio atributo astrológico.
E todos os planetas estão envolvidos na numerologia. E isso muda dependendo da situação, assim como a astrologia muda minuto a minuto. Portanto, se você realmente quer ver a complexidade dos sistemas, que não apenas identificam o número e a energia de algo, mas então continua para ver os atributos astrológicos daquele algo, isso pode então redefinir e levar para caminhos que tornam isto muito, muito específico. Essas são apenas duas áreas sobre as quais nós não falaremos. Eu quero manter isso simples, porque eu quero mostrar a vocês onde vocês estão. Vamos começar com a precessão dos equinócios. Há números envolvidos. A forma como a numerologia funciona é que não importa o quão longo seja um número, você o adiciona até apenas um número. Há apenas uma única exceção nessa numerologia simplista com relação a esse axioma. Portanto, primeiro, não importa o quão longo seja um número, você recebe um único número, e esta é a energia com a qual você está lidando. A exceção é quando vocês têm dois números que são idênticos, que estão sozinhos um ao lado do outro. 11, 22, 33, 44, 55, indo até 99. Estes são identificados como números mestres. Os números mestres terão identidades e energias próprias. 11, por exemplo, é iluminação. O 22 é uma forte dualidade. O 33 é o número mais compassivo que vocês têm. Para aqueles de vocês que viram 1111 nos relógios por anos, isso era uma previsão da iluminação que estava por vir. Iluminação, iluminação, 1111. É isso que significa. Você não adiciona um 1 e 1 para ter um 2. Pois 11 é um número mestre, e então você o vê duas vezes para dar ênfase. Isso previu por anos, meus queridos, a iluminação do 1111, a mudança da iluminação que está sobre você. A luz vencerá. Você pode ver agora por que o 1111 estava apenas nos relógios, de forma tão intensa, logo antes da mudança e não necessariamente depois da mudança. Não muitos de vocês têm visto o 1111 mais, e se você vê, é apenas um lembrete de que você está na mudança que foi prevista. Agora, a coisa estranha com relação aos números mestres é que eles são apenas identificados até o 33. Que coincidência, não é? Que este seja o número ativo de seu DNA. 44 é desconhecido. 55 e além não serão compreensíveis. E o que os tibetanos disseram sobre isso é que quando o seu DNA, eles não disseram DNA, eles disseram a consciência, alcançar um certo ponto de compreensão, os números mestres, além do 33, poderão ser identificados. Em outras palavras, eles contêm conceitos que estão além de sua compreensão no momento e não é científico. É ação compassiva. É comportamento que vocês não viram ainda. É mestria. Fala sobre mestria que vocês não têm ainda e, portanto, não é definido. 33 é definido como a compaixão do mestre. A compaixão mais elevada que é conhecida existir na humanidade é um 33. O que você pensou quando os 33 mineiros saíram do solo no Chile? Você sabia que aqueles que reportaram isso disseram que o 33 estava em toda parte ali? Não apenas o número de mineiros, mas os dias quando eles chegaram, os números de cenários de escavação, isso continua.
33 estava em toda parte. E aqueles que estudam a numerologia sabiam o que iria acontecer, que todos eles sairiam do chão completa e totalmente saudáveis e seguros, que haveria celebração, alegria e lágrimas. A compaixão do Mestre estava lá. Mesmo antes das escavações começarem, vocês podiam ver isso vindo, vocês podiam senti-lo. Eles o encontrarão, eles estarão bem. E foi assim. Vocês percebem como alguma numerologia são como produtos em um alvo para a energia do que acontecerá? A precessão dos equinócios é um bamboleio de 26 mil anos da Terra. Isto é um 8. Porque o bamboleio da Terra não é sobre aquilo que nós falaremos, é sobre o que acontecerá se vocês passarem do ponto central. 21 de dezembro de 2012. É a história da manifestação. A abundância que é manifestada quando aquela inclinação de 26 mil anos, que é a Terra indo para um status de graduação, para a mestria, para um DNA que começará a chegar a um nível mais elevado. Vocês estão nela, vocês passaram, já foi manifestado. É por isso que são 26 mil anos. Vocês já reuniram esses números? Não há um acaso aqui. A precessão do equinócio, ela mesma, o tempo que é necessário para que esse bamboleio mude o céu, conforme anda através da Via Láctea, são 36 anos. Um 9. Observem os 9s. Pois a precessão dos equinócios grita o número 9, 9, 9, 9, 9. É o fim do velho, o início do novo. 18 anos para chegar até ela. 18 anos depois dela, 9 de novo. Os 9s são rei, quando se trata da mudança. Isso diz várias vezes, o velho está indo embora. Tudo o que você pensou que era o valor que você precisava ter como humano mudará e será muito mais grandioso do que você jamais concebeu que poderia ser. O amor de Deus irá inundar a sua consciência algum dia. Os bebês nascerão e saberão quem eles são. Haverá uma consciência no planeta acima de 44, até mesmo 55. E que vocês começarão a ter os atributos da mestria. Vocês poderão até mesmo se tornarem mestres do tempo, até mesmo a própria vida. A física começará a ser aquilo que vocês poderão manipular. Meus queridos, isto é consciência elevada, e vocês viram isso nos mestres. Levará um longo tempo. Aqueles que semearam vocês passaram por exatamente esta mesma coisa. Eles não tiveram uma precessão, eles não tiveram um bamboleio do seu planeta, eles tinham um outro cenário completamente, mas isso vinha das estrelas. E tinha a ver com sóis que estavam próximos a eles, se reunindo de certa forma. E quando isso aconteceu, e isto apenas aconteceu em milhares de anos, algo então aconteceu e eles fizeram a mudança, a mesma mudança que vocês fizeram. E a consciência deles começou a mudar e a se transformar. A história deles foi pior do que a de vocês. Nós já dissemos isto antes. Vocês acham que tiveram genocídios marginais? Com as guerras que vocês tiveram e a tristeza que vocês sofreram, eles tiveram genocídios inteiros. E, no entanto, eles se recuperaram completamente daquilo. Aqueles que semearam vocês, meus queridos, passaram por isso mais do que vocês. Quanto tempo foi necessário para eles? A partir da precessão deles, a partir da mudança deles, para onde eles puderam semear vocês? Eu não quero nem mesmo dizer quanto tempo demorou porque vocês estariam deprimidos. Pensar que vocês precisariam estar aí por tanto tempo. Meus queridos, eu quero que vocês mudem a sua atitude com relação ao tempo. Vocês medem o tempo pelo tempo que vocês vivem. É assim que vocês o medem. Vocês olham para uma vida humana e ela tem uma energia a partir do número de anos. E se eu dissesse a vocês
que isto não é acurado, porque vocês são eternos. Vocês sempre estarão aqui. Vida após vida após vida, e vocês começarão a despertar em vidas e se lembrarão do porquê estão aqui. Da próxima vez que vocês virão, sim, vocês voltarão. Estão me ouvindo? Da próxima vez que você voltar, você despertará com conhecimento e não cometerá os mesmos erros que cometeu desta vez. Esta é a velha alma movendo-se para uma energia que é diferente. Será a primeira vez que vocês despertarão em uma energia depois da mudança. A primeira vez. E será muito diferente de quando você despertou da última vez. Isso quer dizer, quando você nasceu havia uma energia no seu nascimento. E deste momento em diante, quando você nascer, haverá uma outra energia. Você saberá que você é uma velha alma. Você terá sabedoria para não cometer os erros que cometeu desta vez. As pessoas verão você como diferente. As crianças estão começando a mudar até mesmo agora. E elas mudarão tanto, tão rapidamente. Vocês dirão que haverá um dia quando todas elas serão prodígios, como vocês as medem hoje. É simplesmente um amadurecimento. E ao invés de estar no parquinho de diversões, vocês agora estarão em uma situação onde vocês verão uns aos outros, e vocês curtirão uns aos outros. O que acontece quando vocês crescem? É isso que acontece quando vocês crescem. De 8 para 18. Vocês se tornam vivos socialmente. E vocês se tornam tão diferentes. É isso que está acontecendo com a humanidade. Vocês não irão mais para a guerra. E vocês não matarão um outro ser humano, porque vocês os conhecerão. Eles não serão misteriosos. Eles não serão nada que vocês exterminariam como uma solução para qualquer coisa. E vocês olharão para trás para esta mesma coisa e vocês dirão, isso era bárbaro ao máximo. E vocês nunca mais considerarão isto. Isso estará tão fora da sua consciência. Essa ideia de exterminar outra vida. Isto é o que você será. O 9, que representa todo o bamboleio, 26 mil anos, a manifestação, culminando nos 9 que vocês veem agora. É o fim de um velho tipo de civilização. Tudo que vocês já foram seres humanos aconteceu nos últimos 26 mil anos. Vocês sempre estiveram na energia do bamboleio, como ela existe agora. O novo bamboleio começou. Percebam. A Terra continua a bambolear, só que, desta vez, o bamboleio é diferente, com um número totalmente novo. Meus queridos, eu quero que agora vocês observem o ano no qual vocês estão. 2016. Que coincidência, é um 9. Há 9 em toda parte. E o que este 9 significa? Significa que a recalibração, a energia de recalibração que aconteceu em 2012 está em seu fim. Que a frustração de tentar encontrar uma nova frequência para se sintonizar, porque a mudança criou isto está indo embora. Significa que o Sol está saindo em tantas de suas vidas. E a astrologia que foi dada hoje aumenta isso. Fala sobre exatamente a mesma coisa que a numerologia fala no próximo ano. É um 1. O ciclo dos anos criará isso. Haverá muitos 9s e 1s juntos. Mas estamos falando sobre agora. Um 9. Representa uma tremenda mudança também, porque qualquer vez que você termina alguma coisa e você muda um paradigma e move-se para algo mais, você encontra algumas emanações de um 5. Talvez ainda por ser visto, mas vocês viram na astrologia. Tudo isto tem a ver com os números. Vocês acabaram de passar por uma eleição. E aquele que foi eleito é o 45º presidente. Que coincidência! Um outro 9. Vocês estão começando a entender o cenário. Mudança forçada. Você poderia dizer, mas é extremamente potente. E as coisas serão diferentes de antes. Eu quero que você pegue aquele que será presidente.
o primeiro nome e o último nome. E eu quero que você faça a numerologia baseado no alfabeto, A sendo 1, continuando a partir daí. Se você fizer isto, você encontrará a energia dele. O que você acha que será? É um 8. Abundância. Que coincidência. Que a energia de um nome aleatoriamente dado se encaixa perfeitamente no indivíduo. Esta é a beleza da numerologia. Quem é você agora? Que você possa então olhar para isso e dar um sentido. E eu encerro com isto. Tudo o que está acontecendo numerologicamente agora chegou à sua fruição e está pintando uma cena de novos começos. Você pode estar em um quebra-cabeças neste momento, do qual você não vê a saída. E eu darei algum conselho a você. Você estará em alguns dias na energia do 1, que grita para você que há novos começos. Mesmo que você esteja além daquilo que é celebração, mesmo que você não possa encontrar o fator da alegria dentro de você, eu quero que você construa um altar de alegria, físico ou mental. E eu quero que você vá para aquele altar e agradeça ao Espírito por aquilo que acontecerá. E está acontecendo em seu coração, em sua mente e em sua vida. E se você fizer isto, você estará enviando um sinal mágico que coopera com o planeta, com o campo, com a numerologia do ano. E todas estas coisas verão a sua intenção e as coisas começarão a mudar. Esta é a beleza de uma física que sabe quem você é. Esta é a beleza de um Criador que criou a física e sabe quem você é. Perceba, eles estão relacionados. Você compreendeu isso, não é? Tudo está relacionado a tudo mais. Observem as sincronicidades quando vocês começarem a fazer estas coisas. Se você chafurdar-se no velho, meus queridos, nada acontecerá de forma diferente. Você ouviu isto? Se você mergulhar no velho, nada acontecerá de forma diferente. E você continuará no mesmo caminho, com as mesmas questões, indo na mesma direção. O altar é o altar da alegria. É a criança interior que desperta feliz e que é inocente com relação às coisas que estão ao redor dela, que poderiam feri-la. Mas não é uma inocência em seu caso, é sabedoria que pode guiar seu próprio caminho, que pode mudar sua própria química, que pode construir coisas que serão boas para você. Vida mais estendida. E o fim do medo. Vida estendida e o fim do medo. Você pode acreditar nisso para você? Você que está ouvindo, você pode acreditar nisso para você? Eu quero que você construa esse altar. Faça isso em 1º de janeiro. Não faça físico se tiver alguém com você que achará estranho. Faça de forma mental. Coloque as velas onde você quiser. Acenda. Faça com que seja algo especial, algo que você está alcançando. Mas, principalmente, é a alegria da compaixão em ação neste planeta. Você está vendo Deus trabalhar, você está vendo você trabalhar. E as coisas mudarão, porque a numerologia e as energias que estão começando a ocorrer, que são similares à numerologia, e o campo e tudo isto, estão agora começando a se reunir em um grande 6. Vocês se lembram do que um 6 é? Diga-me o que é um 6. A harmonia. O grande 6 está a caminho. Isto é você em harmonia com o planeta. Há alguns novos números que vocês verão no relógio, e eles significarão algo a vocês. Mas não serão globais mais, serão apenas para você. Você começará a ver números frequentemente que são apenas para você.
E alguém mais terá números diferentes. A numerologia está começando até mesmo a se tornar mais avançada, mais intuitiva. Ela contará histórias e pintará cenários, porque é a energia do planeta. É isso quem você é. Não assuma essa canalização de forma leviana, meus queridos, porque vocês estão movendo-se para um novo começo a partir de muitos noves, completando o velho caminho. Veja isso talvez indo para... Veja como se isso estivesse indo para uma lata de lixo. Não tenha nada a ver com essas coisas mais. Veja tudo isso como algo novo. A tela é branca e você construirá um altar e celebrará a alegria que está chegando. Poderia ser mais claro do que isto? Como de costume, essas canalizações, em particular, se forem ouvidas por aqueles que não têm nenhuma compreensão, essas pessoas rirão dela, farão piadas com ela. E aqueles que fizerem isto não estão em julgamento a partir de nós, porque Deus está neles também. Há diferentes níveis de despertar. Velhas almas, vocês têm estado aqui por tanto tempo, vocês sabem como as coisas funcionam. É para vocês que estamos falando. E aqueles que não verem essas coisas, eles terão sua vez. E talvez eles sejam apenas novos no planeta. Eles não estão entrando em nada dessas coisas porque eles não estão prontos. Quando vocês eram crianças na escola e você estava no último grau da escola, e aqueles que estavam entrando não sabiam nada, e você sabia tantas coisas. Não é diferente disso. Não há nenhum julgamento por aqueles que se afastarão disso e rirão desta mensagem e xingarão vocês. Porque a sua intuição e sua sabedoria dizem que isto é real, que tudo isto é real. E então haverá aqueles que dirão, eu quero ser parte disto. E quando você diz isto, você cogniza, e você é parte disto. Bem-vindo a um novo planeta Terra, onde estas energias podem contribuir para a harmonia da sua vida. Isto é tudo por enquanto. E assim é.